Ela estava pendurada de cabeça para baixo em uma árvore, abandonada para morrer no meio da mata. Já estava perdendo a consciência quando um gigantesco Mustang saiu da floresta. O que ele fez em seguida desafiou todas as leis da natureza. Inscreva-se e escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. A madrugada ainda pairava sobre as montanhas de Wyoming, quando Marion Harlow deixou o posto de patrulha e caminhou lentamente pelo corredor silencioso da estação dos guardas florestais. Seus músculos protestavam a cada movimento, e as mãos tremiam levemente após mais uma ronda noturna entre os penhascos gelados da região de Wind River. O cansaço, porém, nunca era suficiente para silenciar a inquietação silenciosa que vivia dentro dela desde os dias em que comandava uma equipe de reconhecimento nas forças especiais. Às vezes, o eco de explosões distantes surgia em sua memória com tal precisão que ela sentia por um instante o cheiro da poeira misturada ao sangue dos companheiros que perdera. A floresta era dura, fria, imprevisível, mas ao contrário dos homens, nunca mentia. Talvez por isso ela tivesse se enterrado ali, entre sombras de pinheiros e vales que não perdoavam erros. Ali, pelo menos, a dor não precisava ser explicada. Quando empurrou a porta da sala de descanso, esperando apenas a velha garrafa de café morno, encontrou sobre a mesa uma pequena folha de papel. Reconheceu imediatamente a assinatura impressa de Garrett Reed, o chefe da estação. Mas algo na caligrafia parecia deslocado, como se alguém tivesse tentado imitar seu jeito apressado de escrever. A mensagem era direta. Uma verificação urgente na trilha de Raven Pass, sem justificativas, sem indicação de reforços. Marion franziu o senho. Raven Pass era um trecho isolado, de difícil acesso, e normalmente apenas patrulhas duplas eram enviadas para lá. Mas ordens eram ordens. Ela dobrou a folha, guardou no bolso do casaco e se dirigiu ao depósito para checar o equipamento. Não esperava encontrar nada estranho, até que seus olhos pousaram em uma nova versão do mapa da área, onde certas marcas pareciam ligeiramente diferentes daquelas que ela mesma havia atualizado semanas antes. Comparou os dois mapas à luz opaca do depósito. O novo apresentava rotas deslocadas, pontos vermelhos sem legenda, alguns caminhos inexistentes. Nada gritante, mas o suficiente para despertar uma sensação de alerta, como uma farpa invisível cravada na mente. Ela tentou ignorar a desconfiança, dizendo a si mesma que talvez tivesse esquecido alguma atualização. Ainda assim, dobrou o mapa antigo e o guardou junto ao novo. Preferia confiar no que ela mesma havia traçado. O amanhecer começava a tocar as montanhas quando Marion partiu rumo a Raven Pass. O cavalo mecânico do quadriciclo rugia contra o vento frio, levantando pequenas nuvens de neve fina que brilhavam como poeira de prata sob os primeiros raios do sol. A cada curva estreita, o vale se abria diante dela como um livro antigo, onde cada árvore, cada sombra e cada mudança no ar contavam uma história. Havia dias em que ela se sentia parte daquele cenário, uma peça solitária, mas funcional em um mundo que não precisava de mais do que isso. Naquela manhã, porém, algo faltava. O silêncio estava pesado demais, tão espesso que nem mesmo os pássaros ousavam cortá-lo com seus cantos. Ela estacionou o veículo e seguiu a pé por entre as árvores densas. Logo encontrou sinais evidentes de atividade humana recente. Troncos cerrados, latas amassadas, espalhadas sobre o musgo úmido, fragmentos de lona rasgada, pegadas múltiplas marcadas na terra macia. Não era um acampamento comum de turistas perdidos. Aquilo era trabalho ilegal, provavelmente de madeireiros clandestinos. Marion fotografou cada detalhe, registrando não apenas as evidências, mas também o padrão das pegadas que se afastavam em direção ao interior da floresta. A sensação incômoda crescia. Tudo estava fresco demais, organizado demais, como se alguém tivesse esperado apenas a chegada dela para deixar o lugar. O estalo seco de um galho atrás dela cortou o ar como um tiro. Marion girou o corpo com reflexos treinados, mas não foi rápida o bastante. 5 homens surgiram dentre as árvores, movendo-se com uma precisão inquietante, como se tivessem ensaiado cada passo. Um deles avançou com brutalidade e arrancou a arma de sua mão antes que ela pudesse disparar. Ela tentou reagir.
Cotovelos, joelhos, bloqueios, golpes rápidos. Mas a força combinada dos atacantes era esmagadora. Um golpe de coronha atingiu sua têmpora, abrindo um clarão branco e doloroso em sua visão. Outro impacto veio logo depois, e então o mundo pareceu girar como um caleidoscópio descontrolado. Quando voltou a si, sentiu imediatamente o sangue latejando na cabeça. Instantes depois, a pressão absurda causada por estar invertida. Uma corda áspera envolvia fortemente seu tornozelo, presa a um galho torto acima dela. A gravidade sugava o sangue para sua face, tornando cada respiração um ato turbulento e doloroso. Os homens riam enquanto se afastavam, deixando palavras soltas no ar. Insultos, ameaças, comentários de que ela não veria o próximo nascer do sol. O líder, cuja voz rouca e mascarada parecia deformar o próprio ar ao redor, anunciou que aquele era o destino de quem interferia nos negócios deles. Depois disso, silêncio. Apenas o eco distante de passos desaparecendo na floresta. Marin tentou se balançar, mas a dor cortou sua lateral com violência. A cabeça latejava, o ar parecia rarefeito, e uma sensação quente e sufocante subia pelo peito. Ela lutou contra uma inconsciência, mas a visão se tornava enevoada, levando-a de volta ao dia da emboscada militar. Os gritos de seus soldados, o som ensurdecedor das armas inimigas, o momento em que percebeu que ninguém mais sairia vivo além dela. O peso da culpa apertou-lhe meia garganta com tanta força que quase a fez desistir. Foi então que ela ouviu passos. Passos lentos, firmes, ritmados, diferentes de qualquer pessoa que ela já tivesse encontrado na montanha. A princípio supôs que era mais uma alucinação provocada pela falta de oxigênio, mas a figura que surgia pela névoa não se dissipava. Pelo contrário, tornava-se mais definida, mais imponente. Um cavalo, não um cavalo comum, mas um enorme garanhão negro, tão grande que parecia moldado da própria sombra do vale. Sua crina caía como ondas escuras, e um longo cicatriz atravessava seu ombro. O animal aproximou-se com uma calma inexplicável, inclinando a cabeça para observar a mulher pendurada. Marin sentiu o coração acelerar, não por medo, mas por uma estranha sensação de reconhecimento, como se aquela criatura já fizesse parte de algum destino que ela não tinha percebido. O garanhão levantou a cabeça, avaliou a corda e então abocanhou as fibras trançadas com os dentes. O estalo seco que ecoou pela clareira foi tão forte que pareceu partir o próprio ar. A corda se rompeu e Marin caiu pesadamente no chão, o ombro atingindo a terra gelada com força brutal. A dor quase a fez apagar novamente, mas ela sentiu o chão sob si e forçou o corpo a se mover. O cavalo não fugiu. Ele permaneceu ali, imóvel, observando-a com olhos profundos, tão escuros quanto a noite que se aproximava. Marin tentou levantar-se, mas as pernas não respondiam. O garanhão então inclinou o corpo e se ajoelhou, oferecendo-lhe uma chance de subir. Ela mal tinha força para agarrar a crina espessa, mas o fez, apoiando-se em cada fiapo de vontade restante. Quando finalmente se acomodou sobre o animal, sentiu o calor dele atravessar suas roupas, dando-lhe a impressão de que ainda havia vida ali, apesar de tudo. O cavalo ergueu-se com cuidado e começou a avançar pela floresta. Marin mal conseguia manter os olhos abertos, mas sentia cada passo firme do animal, cada desvio de tronco, cada salto sobre galhos caídos. A noite caiu por completo, e a escuridão se fechou ao redor deles como um manto silencioso. A respiração do garanhão era profunda, constante, e o som rítmico acalmava a mente dela. A certa altura, ela pensou que talvez não sobrevivesse, mas o calor do corpo imenso sob ela a mantinha desperta, ainda que por um fio. Horas depois, quando o horizonte começou a ganhar o tom pálido do amanhecer, Marin viu ao longe as luzes tênues da estação dos guardas. Vozes surgiram, gritos de surpresa, passos correndo. O garanhão só parou quando homens se aproximaram para retirar Marin cuidadosamente de seu dorso. Ela sentiu as mãos firmes dos colegas, o turbilhão de sons, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, seus olhos se fecharam. O último pensamento que teve antes da escuridão final foi a sensação de que aquele cavalo, aquela criatura impossível, havia escolhido salvá-la.
E naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentiu completamente sozinha. O som das vozes ao redor de Marin parecia distante, como se viesse debaixo d'água. A claridade que atravessava suas pálpebras era suave, filtrada por cortinas que balançavam com o vento gelado da manhã. Quando abriu os olhos, encontrou-se deitada na pequena enfermaria da estação, envolta no cheiro de antissépticos e madeira úmida. Um dos enfermeiros examinava seus sinais, e ao perceber que ela despertara, chamou imediatamente os outros guardas. Marin tentou se sentar, mas uma fisgada aguda no ombro a fez recuar. Ainda estava viva, mas sentia como se seu corpo tivesse sido desmontado e remontado às pressas. A lembrança do cavalo negro surgiu como um lampejo. Um vulto, um calor, o som grave de sua respiração. A cena toda parecia fantástica demais para ser real, e, no entanto, seu corpo dolorido e a lama seca em suas roupas contavam uma história que não poderia ter sido inventada. As horas seguintes passaram em um turbilhão de perguntas, relatórios e exames médicos. Mas uma imagem persistia na mente de Marin: o enorme garanhão permanecendo imóvel, enquanto os guardas retiravam-na de seu dorso, como se aguardasse a confirmação de que ela estava em segurança. Quando finalmente foi autorizada a deixar a enfermaria, caminhou com dificuldade até a área externa, onde improvisaram um cercado. Lá estava ele, o cavalo que a salvara de uma morte certa. Seus flancos ainda mostravam marcas de galhos e arranhões da noite anterior. Havia sangue seco em sua pelagem, mas a postura firme e a expressão serena indicavam que ele não se arrependia de nenhum esforço. Marin aproximou-se lentamente, sem saber ao certo o que dizer ou pensar, mesmo sabendo que palavras seriam inúteis. Ele levantou a cabeça ao vê-la e soltou um sopro quente de ar, como um cumprimento silencioso. Nenhum deles se movia com pressa, e naquele instante Marin sentiu a estranha certeza de que aquele animal não surgira em sua vida por acaso. Apesar da vontade de permanecer ali, sabendo que aquele momento era único, ela precisava lidar com outra realidade: o ataque. Assim que suas forças retornaram, pediu acesso aos documentos relacionados à missão em Raven Pass. Sentou-se diante do terminal da estação, respirou fundo e abriu os arquivos. A primeira coisa que chamou sua atenção foi sua própria assinatura, mal imitada, presa no rodapé de um documento que autorizava a saída solitária. Logo percebeu que a versão do mapa que encontrara horas antes continha trilhas falsas, anotações sem sentido e rotas criadas apenas para guiá-la até o local da emboscada. Cada detalhe parecia calculado. Restava apenas confirmar quem tinha acesso ao sistema e ao armário onde os mapas ficavam guardados. Ao requisitar o registro de acessos, sentiu o corpo gelar. O login correspondente pertencia a Garrett Reed, seu chefe. O homem que sempre a tratara com cortesia profissional, embora mantivesse uma estranha sombra nos olhos, algo que ela nunca conseguira decifrar totalmente. A revelação a atingiu com brutalidade. O chefe enviara-a deliberadamente para uma armadilha. Não apenas isso. Se os homens que a atacaram agiam em nome de alguém, esse alguém estaria dentro da própria estação. Ela se afastou do computador, sentindo a sala girar por um instante. Lembrou-se das palavras do homem mascarado, da precisão com que a esperavam, da falsa trilha que a conduziu direto ao acampamento clandestino. Todo o plano tinha o toque de alguém com conhecimento íntimo do terreno e da rotina dos guardas. Reed sempre fora descrito como competente, confiável, um líder dedicado. Mas a verdade por trás da máscara mostrava-se agora de forma cruel. Ele estava envolvido com as atividades ilegais na mata e precisava silenciar quem pudesse descobrir demais. O sol começava a desaparecer quando Marin ouviu um ruído estranho vindo do lado de fora. Os guardas já haviam deixado a estação para suas rondas noturnas, e apenas a equipe de apoio permanecia. Um vento cortante soprava entre as tábuas da construção, mas o som que se aproximava não era o do vento. Era o som abafado de passos, muitos passos. Marin levantou-se imediatamente, apesar da dor no corpo, e pegou a arma que havia deixado ao lado da mesa. Movimentou-se com cautela pelo corredor iluminado, apenas por lâmpadas fracas. A eletricidade oscilou de repente, e em seguida a estação mergulhou em sombras.
A energia fora cortada. Um estilhaçar de vidro explodiu na ala oposta. Marin correu até a parede e se posicionou atrás de uma porta semi-aberta. Viu vultos entrando pela janela quebrada. Homens armados, os mesmos que a haviam deixado para morrer. A respiração de Marin acelerou não por medo, mas por uma familiar sensação de combate iminente. Ela avaliou as sombras, identificou posições e fez seu primeiro disparo. O tiro ecoou pela estação e os intrusos reagiram imediatamente, abrindo fogo contra ela. As paredes de madeira vibraram com os impactos das balas. Marin deslocou-se rapidamente, escondendo-se atrás do balcão de atendimento, depois rolando para trás de uma mesa caída. Cada movimento era calculado e seus instintos militares voltavam como se jamais tivessem sido enterrados. Os homens avançavam de forma agressiva, mas sem a disciplina que ela conhecia de verdadeiros soldados. O líder da máscara estava com eles, e seus olhos brilhavam de ódio quando localizou Marin no corredor estreito. Ela recuou para a sala principal, deixando que eles a perseguissem por entre sombras e feixes estreitos de luz. A cada disparo, Marin sentia o corpo reclamar, mas a vontade de sobreviver era maior que qualquer dor. Uma granada improvisada explodiu na entrada da sala, espalhando estilhaços por todo o espaço. A fumaça se ergueu, densa, dificultando a visão. Marin se agachou atrás de uma mesa caída, respirando com dificuldade. Ela sabia que estava em desvantagem. Os homens eram muitos, e seu corpo estava longe de estar em condições ideais. Foi então que um estrondo ensurdecedor sacudiu a parede lateral. A madeira rachou, fragmentos voaram pelo ar, e um clarão repentino de luar entrou pela abertura criada. Por um instante, Marin pensou que uma árvore tivesse caído sobre a estação, até ouvir o relincho profundo e poderoso que ecoou na sala. O enorme garanhão negro surgiu através do buraco recém-formado, com a crina ondulando ao vento e os olhos brilhando com uma determinação feroz. O choque fez 2 dos homens recuarem, mas o cavalo avançou com força, derrubando-os como se fossem bonecos de pano. A silhueta dele contra a escuridão era ao mesmo tempo assustadora e magnífica, como se a própria mata tivesse enviado seu guardião. Marin ficou paralisada por um instante. Não sabia como o cavalo havia escapado do cercado, como encontrara o caminho até ela, ou o que o motivara a enfrentar homens armados. Mas quando o líder mascarado ergueu a pistola e mirou diretamente no peito dela, o garanhão moveu-se com uma velocidade quase impossível. Interpôs-se entre o disparo e a mulher, e o impacto da bala atingiu seu flanco com um som surdo e devastador. Marin ouviu o grito abafado do animal e sentiu algo dentro de si romper-se com ele. A visão do sangue escorrendo pela pelagem negra fez sua respiração falhar, mas ao mesmo tempo uma fúria há muito adormecida despertou em seu peito. Com um grito que não lembrava a voz de uma guarda florestal, mas a de uma soldado que renascera no calor do combate, Marin avançou contra o líder. O embate foi rápido, brutal e decisivo. Ela o desarmou com um golpe certeiro, derrubou-o no chão e pressionou o joelho contra seu peito até que o homem finalmente se rendesse. Os reforços da estação chegaram minutos depois, convocados pelos tiros e pela explosão. Prenderam todos os envolvidos, inclusive Garrett Reed, que havia tentado fugir pelos fundos e que agora não podia mais esconder sua participação no crime. Quando o caos cessou, Marin correu até o garanhão que jazia próximo à parede destruída. Ele respirava com dificuldade, e o sangue escurecia a palha sob seu corpo. Ela se ajoelhou ao lado dele, acariciando sua cabeça com mãos trêmulas, murmurando palavras que nem ela mesma conseguia compreender. As lágrimas caíam silenciosas, misturando-se ao pelo quente e áspero. Ele piscou lentamente, como se tentasse dizer que ainda estava ali. Os veterinários foram chamados às pressas e o animal foi levado para uma cirurgia emergencial que durou até o amanhecer. Marin permaneceu do lado de fora durante todo o procedimento, incapaz de se afastar. Observava o horizonte ganhar a primeira luz do dia, enquanto uma única certeza crescia dentro dela. Não devia sua vida apenas ao acaso. Devia-a ao garanhão que a escolhera, que a encontrara na escuridão, e que, por razões que ela ainda não compreendia, decidira protegê-la até o fim. A luz do sol iluminou as montanhas quando finalmente anunciaram que ele sobreviveria. Marin fechou os olhos por um longo momento.
sentindo o peso de tudo o que acontecera, mas também algo novo e inesperado. A sensação de que aquela história, por mais improvável que fosse, estava apenas começando. A notícia de que o garanhão sobrevivera à cirurgia espalhou-se pela estação antes mesmo de o sol terminar de subir por trás das montanhas. Marin, que permanecera acordada a noite inteira, ainda sentia o corpo trêmulo ao ouvir o veterinário anunciar que o animal estava estabilizado. O alívio que percorreu seu peito foi tão intenso que ela precisou se apoiar na parede por um momento, como se a simples liberação daquela tensão tivesse drenado todas as forças de que ainda dispunha. O dia nascia silencioso, com uma névoa fina serpenteando pelo vale. Mas dentro dela um novo tipo de quietude surgia. Não a quietude fria e distante que a acompanhara por anos, mas uma calma frágil, como se algo dentro dela começasse finalmente a se desembaraçar. Nos dias seguintes, a estação virou foco de atenção nacional. Jornalistas chegaram de todas as partes, intrigados com a história extraordinária do cavalo selvagem, que não apenas salvara uma guarda florestal da morte, mas também a defendera de homens armados dentro da própria base. Câmeras, drones, microfones. Pela primeira vez em muito tempo, o vale parecia pequeno demais para a quantidade de gente que o invadia. Marin evitava a maior parte das entrevistas, aparecendo apenas quando absolutamente necessário. Falava pouco, entregava apenas os fatos essenciais e desviava qualquer tentativa de transformá-la em heroína. Sempre que podia, escapava da movimentação para se sentar ao lado do cercado improvisado onde o garanhão descansava, ainda envolto em bandagens grossas. Ele permanecia deitado a maior parte do tempo, respirando com dificuldade, mas com uma serenidade que impressionava quem se aproximasse. Os veterinários diziam que o animal possuía uma resistência fora do comum e que sua sobrevivência, apesar do ferimento grave, era algo raro até mesmo entre os mais fortes. Marin observava cada respiração dele com a mesma atenção de alguém que vigia uma chama prestes a apagar. Havia momentos em que o cavalo abria lentamente os olhos e encarava-a, e ela sentia um calor inesperado subir-lhe à garganta. Não era apenas gratidão, era como se aquele olhar a puxasse para um terreno interno que ela evitava havia anos, um lugar onde continuava a viver a culpa, a dor e o medo de se apegar novamente a qualquer ser vivo. Certa manhã, quando a estação parecia mais tranquila, Marin aproximou-se do cercado, segurando um balde com água fresca. O vento frio soprava do norte, e nuvens pesadas prometiam neve antes do fim do dia. O garanhão, que ela passara a chamar de Nighthawk na privacidade de seus pensamentos, nome que mais tarde se transformaria em Nightwing, em homenagem à sua presença silenciosa e vigilante, ergueu a cabeça quando percebeu a aproximação dela. O movimento foi lento, como se ainda exigisse grande esforço, mas havia uma intenção clara naquele simples gesto. Marin agachou-se ao seu lado, tocando de leve a parte superior de seu focinho. Foi um toque breve, mas com força o suficiente para estremecer o ar ao redor deles. "Você foi longe demais por mim", murmurou ela, embora sua voz quase não ultrapassasse o limite de seus próprios pensamentos. "Eu não sei como agradecer a alguém que não deveria nem estar perto de humanos." Mas o cavalo, em vez de recuar, aproximou-se mais, respirando contra sua mão com um calor que fazia o frio desaparecer por um instante. Havia algo inexplicável naquele animal, algo que transcendera o instinto selvagem e assumira um propósito que Marin lutava para compreender. Talvez ele tivesse reconhecido nela uma dor semelhante à sua, ou talvez tivesse percebido algo que nem ela mesma sabia expressar. De qualquer forma, ele permanecia ali, como se a simples presença dela bastasse para mantê-lo firme. Os dias transformaram-se em semanas. O inverno começou a pintar as montanhas com tons prateados, cobrindo as trilhas de neve compacta. Enquanto isso, Nightwing recuperava-se gradualmente, seguindo um ritmo que os veterinários descreviam como teimoso. A cada dia, Marin dedicava horas acompanhando sua evolução, ajudando nos exercícios, trazendo água, mesmo sabendo que poderia delegar essa tarefa. Ela simplesmente não conseguia ficar longe. Havia algo restaurador em sentar-se ao lado dele, mesmo quando o garanhão dormia.
Ela falava pouco, mas às vezes deixava escapar palavras que nunca dissera a ninguém, sobre sua equipe perdida, sobre a sensação de não merecer continuar viva, sobre o motivo pelo qual escolher o isolamento. Ela não sabia se ele entendia, mas a cada desabafo, o pesadelo que a atormentara por tantos anos parecia se dissipar um pouco mais. Foi durante uma dessas manhãs silenciosas que o cavalo tentou se levantar pela primeira vez. Marin observou-o mover as pernas com cuidado, forçando os músculos que ainda se recuperavam. Ele vacilou, caiu, tentou novamente. O veterinário correu para impedi-lo, mas Marin levantou a mão, pedindo paciência. O olhar de Nightwing encontrou o dela, e havia um pedido ali, não de ajuda, mas de confiança. Ele tentou mais uma vez, pressionando o solo com força, e desta vez conseguiu ficar de pé. Seu corpo tremia, mas seus olhos brilhavam com determinação. Marin sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso real, não apenas uma expressão educada. Sentiu algo se abrir dentro de si, algo que ela acreditara estar perdido para sempre. À medida que o garanhão recuperava seus movimentos, também recuperava sua força. Começou a caminhar pelo cercado, primeiro com passos curtos e cuidadosos, depois com mais firmeza. Ao alcançar a plena recuperação, os veterinários anunciaram que já não havia razão para mantê-lo em cativeiro. A recomendação era devolvê-lo à natureza, especialmente por se tratar de um Mustang selvagem que, por instinto, deveria vagar livremente pelas montanhas. A notícia foi recebida com um aperto no peito por Marin, embora ela tentasse esconder isso. A liberdade era o que ele merecia. Seria egoísta desejar sua permanência. No dia marcado, o portão do cercado foi aberto. O vento forte jogava flocos de neve no rosto de Marin, que permanecia imóvel, observando o cavalo. Nightwing permaneceu parado por longos segundos, encarando-a com uma expressão que ela jamais esqueceria. Então virou-se e começou a trotar, ganhando velocidade conforme se afastava. Seu corpo negro destacava-se contra a neve branca, até que finalmente desapareceu na névoa que cobria o início da floresta. Marin ficou ali, sem se mover, ouvindo apenas o som distante do vento. Foi uma despedida silenciosa, mas pesada, como se algo tivesse sido arrancado dela no exato segundo em que o garanhão sumiu entre as árvores. Os dias seguintes foram estranhamente vazios. A rotina voltara ao normal. As investigações sobre Reed e os criminosos seguiam seu curso, e os jornalistas já haviam partido. Mas o que antes era silêncio confortável se transformara em uma espécie de eco oco. Marin percebia a ausência do cavalo nos momentos mais inesperados. Ao acordar e não ouvir sua respiração calma no cercado, ao caminhar até o pátio e não encontrá-lo deitado ao sol fraco da manhã, tinha a nítida impressão de que algo essencial lhe escapara quando ele se fora. Na manhã do terceiro dia, enquanto revisava o relatório de uma nova patrulha, ouviu passos apressados aproximando-se. O veterinário entrou respirando com dificuldade como se tivesse corrido. Marin, você precisa ver isso. Ela não fez perguntas. Apenas levantou-se e seguiu-o até a entrada da estação. O ar estava frio, cortante, e uma névoa espessa cobria o terreno. Quando atravessou a porta, o mundo pareceu prender a respiração. No centro do pátio, imóvel como uma estátua viva, estava Nightwing. Sua pelagem brilhava sob o fraco sol matinal, e a cicatriz recém-curada ainda riscava seu flanco como uma marca de batalha. Ele olhou para Marin com uma intensidade que fez seus olhos arderem. Não havia hesitação em seu olhar, nenhuma dúvida. Ele voltara. Voltara porque escolhera ficar perto dela, porque de alguma forma reconhecera nela algo que nem ela própria compreendia completamente. Marin deu um passo à frente, depois outro, até estar próxima o suficiente para sentir sua respiração quente tocar sua pele. Ela estendeu a mão e tocou seu pescoço forte, e o garanhão inclinou levemente a cabeça, aproximando-se ainda mais. Naquele instante, sem palavras, sem explicações, ela soube que sua vida havia mudado de forma irrevogável. A sensação de estar sozinha, que a acompanhara como uma sombra fiel por tantos anos, finalmente se rompeu. E quando Nightwing respirou fundo, tocando seu ombro com um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão carregado de significado,
Marin entendeu que sua história com ele não era apenas uma coincidência. Era um novo começo. Um começo que ela jamais teria imaginado que merecia. O retorno de Nightwing transformou a atmosfera da estação de um modo que nenhum relatório oficial poderia descrever. Marin, ainda com a mão apoiada no pescoço quente do garanhão, sentia o peso do mundo recuar como ondas que finalmente encontravam repouso na areia. A presença dele parecia preencher espaços que ela nem percebia estarem vazios, dissipando a escuridão silenciosa que a acompanhara por tantos anos. Ali naquele pátio coberto por névoa, algo importante e profundamente humano se restabelecia dentro dela. A capacidade de confiar, de permitir que outro ser existisse ao seu lado, sem o temor de perdê-lo no instante seguinte. Nightwing permanecia imóvel, observando-a como se tivesse voltado apenas para confirmar que ela ainda estava ali, que ainda respirava o mesmo ar frio do amanhecer. Quando ela finalmente retirou a mão e deu um passo atrás, ele a seguiu com um movimento tão natural que pareceu evidente que a liberdade da floresta não o chamava mais com a mesma força que antes. Ele escolhera aquele lugar, e de certa forma, escolhera Marin. A volta do garanhão reacendeu conversas entre os guardas e veterinários, muitos deles chocados com o comportamento improvável do animal. Alguns argumentavam que ele precisava retornar à natureza, que aquele vínculo poderia alterar seu instinto selvagem. Outros, mais pragmáticos, admitiam que nunca haviam visto um Mustang demonstrar tal lealdade a um humano. Pero a verdade é que as discussões se tornaram irrelevantes diante da força de um vínculo que já ultrapassara qualquer explicação técnica. Marin os escutava em silêncio, mas no fundo sabia que Nightwing não estava ali por acidente ou confusão. Ele voltara porque queria voltar, e nada do que dissessem mudaria esse fato. Nos dias seguintes, à medida que o garanhão reassumia sua vitalidade completa, a relação entre ele e Marin se aprofundou com uma naturalidade impressionante. Ela observava como ele caminhava pela área externa com passos firmes, como erguia a cabeça quando ela se aproximava e como permanecia ao lado dela durante longos minutos de silêncio, sem necessidade alguma de intervenção humana. Era como se cada gesto construísse um idioma próprio entre os dois, feito de olhares, de respirações, de movimentos quase imperceptíveis. Marin começava a se sentir acompanhada de uma forma que não experimentava desde os dias em que comandava sua equipe militar, quando a confiança entre colegas era tão vital quanto o próprio ar. Mas desta vez não havia ordens, não havia missão, não havia guerra, apenas a sensação imensa e inesperada de que não estava mais sozinha no mundo. Foi nesse contexto que Marin levou ao Comitê Florestal uma proposta que amadurecera em sua mente desde antes do retorno de Nightwing. A ideia surgira num daqueles momentos silenciosos em que ela observava o garanhão se mover com facilidade em terrenos difíceis, escolhendo instintivamente os caminhos mais seguros. Pensou em quantos resgates poderiam ser feitos com a ajuda de um animal capaz de percorrer distâncias e desafios que nenhum humano ou veículo alcançaria. Pensou também no impacto que teria mostrar ao país que a natureza não era apenas algo a ser protegido, mas também um aliado poderoso quando respeitada. Assim apresentou seu projeto, um programa de cooperação entre mustangs selvagens e guardas florestais, permitindo que cavalos livres, não dominados por força, pudessem atuar ao lado de humanos em patrulhas e resgates, caso assim escolhessem. A proposta provocou discussões intensas. Alguns membros do comitê acharam a ideia inovadora e digna de investimento. Outros temiam que fosse perigosa e impraticável. Marin permaneceu firme em todas as reuniões, respondendo a cada dúvida com argumentos sólidos baseados na experiência real com Nightwing, durante o resgate e a subsequente emboscada na estação. Explicou como o vínculo entre homem e animal podia ser construído sem submissão, mas sim com respeito mútuo. Mostrou registros das trilhas percorridas por ele na noite em que a salvara, destacando a precisão com que evitara perigos e obstáculos. A história extraordinária do garanhão, já conhecida nacionalmente, também influenciou a decisão de maneira inevitável. Algumas semanas depois, o projeto foi aprovado, ainda que coberto de cautela e exigências. Nascia oficialmente a primeira iniciativa de patrulhas cooperativas
com mustangs selvagens. Um conceito tão novo que até mesmo os próprios guardas tinham dificuldade em imaginar como funcionaria na prática. Quando Marin recebeu a confirmação, sentiu uma onda de emoção que a surpreendeu. Não estava apenas criando um programa, estava abrindo espaço para algo maior, algo que honrava o modo como Nightwing tinha escolhido se relacionar com ela. O primeiro passo, naturalmente, seria avaliá-lo em campo, sem cela, sem bridas, sem qualquer equipamento além da confiança mútua. Na manhã seguinte, ela caminhou com ele até os limites da estação, onde começavam as trilhas que levavam às partes mais íngremes da região. O ar cortante do inverno fazia as árvores estalarem sob o peso da neve, e o silêncio era profundo o suficiente para que ambos ouvissem o eco próprio da floresta em repouso. Nightwing adiantou-se alguns metros, levantando a cabeça para captar cheiros no vento. Marin observou-o com uma espécie de admiração tranquila. Quando ela deu o primeiro passo rumo à trilha, o cavalo imediatamente se aproximou e tomou posição ao seu lado. Não havia rédea que os unisse, apenas a certeza de que caminhavam juntos. E assim seguiram, contornando elevações, descendo barrancos estreitos, cruzando riachos congelados. A cada movimento, Marin percebia como ele antecipava obstáculos e encontrava caminhos que ela mesma não teria notado. Era como se a natureza tivesse lhe concedido um companheiro destinado a guiar e proteger, não por submissão, mas por escolha. Ao final da patrulha, quando voltaram à estação sob o brilho fraco do entardecer, Marin sentiu que algo profundo havia se consolidado. A sensação de medo, de isolamento, de fragilidade emocional havia cedido lugar a uma nova forma de força. Uma força compartilhada. Seu passado doloroso ainda existia, mas já não dominava cada aspecto de sua vida. E a presença de Nightwing ao seu lado dava sentido a esse renascimento, como se cada passo que davam juntos reescrevesse lentamente a história dela. O inverno avançou até alcançar seu último dia de outono tardio, quando o ar parecia pesado com o prenúncio de neve e as árvores exalavam um último suspiro dourado antes de perderem suas folhas. Naquele dia, Marin levou Nightwing até o campo aberto atrás da estação, onde a luz suave criava um reflexo prateado sobre seu pelo escuro. Ela parou de frente para ele, sentindo a brisa fria tocar seu rosto, e percebeu que pela primeira vez, desde a tragédia militar que marcara sua vida, estava realmente em paz. O garanhão aproximou-se e tocou seu ombro com o focinho. Um gesto simples, mas tão carregado de significado que Marin precisou fechar os olhos para conter a emoção. Quando os abriu novamente, viu o horizonte amplo e silencioso, onde o sol começava a nascer em tons suaves de rosa e ouro. Caminhou ao lado de Nightwing, seguindo juntos rumo às montanhas, como se cada novo amanhecer fosse um convite para recomeçar. E naquele instante, compreendeu com absoluta clareza que aquilo não era o final de uma jornada. Era o início de uma vida que ela jamais imaginara possível. Uma vida compartilhada com o guardião selvagem que surgira da névoa para salvá-la e que agora caminhava com ela. Não como sombra, mas como parceiro. Cada passo ao lado dele era uma promessa silenciosa de que, dali em diante, nenhum dos dois enfrentaria o mundo sozinho. Obrigado por assistir a esta história até o final. Inscreva-se no canal. Novas histórias imperdíveis estão por vir. Assista aos próximos vídeos, compartilhe este conteúdo e escreva nos comentários de onde você está assistindo. A sua participação ajuda o canal a crescer e nos permite criar ainda mais conteúdo.